Eu trabalho muito, eu faço tudo o que eu faço pelos meus filhos, para dar a eles uma oportunidade diferente, né? Então, geralmente, isso se torna o pontapé inicial, mas no meio do caminho, isso muda. Muda ao ponto que a pessoa realmente ela deixa de lado o que é prioridade e passa a focar só nisso, no sucesso pelo sucesso. Estamos no Uni E-Commerce Week e eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio uma das palestrantes do evento, Flávia Quintanilha, a CFO da Mentalidade Empreendedora. Flávia, prazer recebê-la. Prazer todo meu estar aqui. Muito bom poder contribuir um pouquinho com tudo aquilo que a gente tem construído e tudo que a gente tem feito junto enquanto empresa. O contexto é o seguinte, a Flávia, ela é esposa do Pedro Quintanilha, que é um dos mentores do Alexandre Nogueira. Então, ela acabou de dar uma palestra no nosso evento e eu fiquei sabendo, Flávia, que foi a tua primeira palestra. Foi, primeira palestra. Olha o desafio. Uau! Só a Lê mesmo para me colocar nesse fogo, né? Nós vamos receber com uma salva de palma Flávia Quintanilha. Ela é cofundadora do Mentalidade Empreendedora, diretora financeira do Mentalidade Empreendedora e, além disso, CEO do CEO. Muito bom estar aqui com vocês, podendo contribuir um pouquinho, né, de como a gente faz para conciliar esses montes de pratos que a gente tem, né? Família, filhos, casamento, negócio, tudo em busca, né, do nosso sucesso. Como empreendedor, eu entendo vocês, né, os desafios que são de empreender, sendo mãe, sendo pai. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco o jeitinho Quintanilha aí que a gente faz para conciliar tudo isso. E como é que foi? Como é que você se sentiu? Ah, foi muito bom. É lógico que dá muito nervoso, né? Dá um medo, mas foi muito bom. Eu tinha muita convicção, assim, que seria legal poder contribuir, né? Porque eu acredito muito nisso, que aquilo que está dando certo para a gente precisa colocar para fora e poder contribuir com outras vidas, outras famílias. Então, por conta disso, que eu aceitei o desafio. Mas não foi fácil, foi realmente um desafio para mim. Eu entendo você plenamente, porque a gente vai gravar, entrevistar algumas pessoas e algumas pessoas têm medo, outras têm timidez, mas por alguma razão elas não soltam a voz, não contam as suas histórias. E o testemunho, ele tem um poder de transformar aqueles que ouvem, né? Então, Verdade. eu me alegro muito quando as pessoas entendem, não é sobre mim, Uhum. mas é sobre o que pode vir a acontecer Sim. Através de, né? através das minhas palavras, do meu Sim. testemunho do que aconteceu na minha vida. E você falou sobre um tema que é muito importante, né? Que é o equilíbrio entre a sua trajetória profissional, a sua Sim. construção de um negócio de sucesso e o que verdadeiramente importa, né? A razão pela qual a gente constrói, que é a família. De nada adianta, né, a gente ter uma construção sem se atentar para o que verdadeiramente importa. Então, como que foi que surgiu esse desejo no seu coração de trazer essa mensagem? A primeira vez que eu compartilhei sobre isso, né, que foi até num encontro nosso, né, de Mastermind, que o Ale faz parte, né? E a gente viu lá no grupo, assim, estava no momento que vários de nossos clientes estavam com desafios, né? De conciliar a questão da família, né? Muitos iam se tornar pais ou estavam com neném pequeno e tudo mais. E a gente já tinha, né, a nossa rotina, o nosso jeito de fazer acontecer, de conciliar Uhum. nosso negócio com a nossa família sem abrir mão, né, da criação dos nossos filhos, porque isso para nós realmente é uma prioridade, né? A gente estar ali diariamente e tudo mais. E aí Pedro falou, amor, eu acho que faz total sentido você compartilhar com o grupo sobre isso, né? Ele falou, ninguém melhor que você Uhum. trazer para eles um pouco sobre isso.
E foi muito legal, que eu compartilhei lá na época, isso foi ano passado, compartilhei um pouquinho de como a gente fazia o nosso dia a dia, coisas que a gente julgava realmente importante, como a gente fazia para conciliar, porque trabalhar junto, empreender é maravilhoso, mas tem seus desafios. Então eu trouxe ali e, como a Lei disse, foi uma palestra que impactou ele, né? Fez ele ter esse olhar também e cooperou com ele, com a Luana. E ele falou, Flávio, eu quero muito levar isso para o evento, trazer essa consciência, né, para outras famílias também. E eu aceitei aí o desafio, né, de levar essa mensagem para um número maior de pessoas, né? Muitas vezes as pessoas correm atrás do dinheiro Sim. e não olham para o lado, né? E geralmente é com a desculpa de que é para a família, né? Então, Uhum. assim, ah, não, eu trabalho muito, eu faço tudo o que eu faço pelos meus filhos, para dar a eles uma oportunidade diferente, né? Então, geralmente, isso se torna o pontapé inicial, mas no meio do caminho, isso muda. Muda ao ponto que a pessoa realmente ela deixa de lado o que é prioridade e passa a focar só nisso, no sucesso pelo sucesso. E aí é muito comum que a gente vê, né? Várias famílias sendo destruídas, né? Casamentos, e quem sofre com tudo isso são as crianças, né? Que ficam nessa loucura, e aí ela olha e fala: ah, meu pai só pensa na empresa, meu pai só pensa em trabalhar. E ela não vai conseguir jamais ter, ah, meu pai fez tudo isso por mim. Não, ele não estava aqui quando eu precisei, ele não me deu atenção quando eu precisei, ele não foi presente, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né, para a gente não se perder no meio do caminho. É verdade. E você vivenciou isso, né? Sim, no meu caso, eu sou filha de pais separados, mas não teve muito a ver com essa questão de estar focado em negócio e Aham. tudo mais, não. Mas o fato de sofrer a falta dessa referência familiar me fez ficar atenta às famílias que tinham à minha volta, né? E quando a gente resolveu empreender, eu e Pedro junto, ter a nossa empresa, eu falava, cara, eu não quero errar nisso. Eu não quero perder o foco e perder aquilo que para mim é o mais importante, né, que é a minha família. Quando os empreendedores entendem esse ponto, é um ponto de virada, né? Sim, É um ponto de equilíbrio. E a gente consegue ver realmente quando o cara equilibra, ele tem uma alegria que é sim. verdadeira, né? É um sorriso. Sai um peso, né? Porque a gente sabe que quando não tá, o casal, quando ele não tá junto, existe cobrança, estresse, né? Tem aquele atrito dentro de casa. E acaba que isso vai refletir no dia a dia desse profissional também, né? Ele já chega para trabalhar, às vezes terminou de discutir com a esposa, às vezes, sei lá, teve uma situação com o filho, então acaba refletindo até mesmo na produção, no sucesso dele ali, né? E a gente, eu acho que é muito importante também a gente entender que a gente é um só. Que às vezes a gente Uhum. fica, ah, minha vida profissional, minha vida familiar, minha vida financeira. Não, a gente não tem um monte de vida, a gente tem uma única vida, Exato. né? Então a gente precisa realmente buscar viver em harmonia com tudo isso, né? Conciliando mesmo da melhor maneira possível. E a melhor forma disso é a gente sempre estar focado na nossa prioridade, né? Para a gente não se perder. Isso daí me lembrou uma frase que muitos falam que tempo é dinheiro. Tem muita gente que fala isso. E a gente sabe que tempo é vida, né? Porque o dinheiro, ele passa, né? E a vida não. A gente é É uma uma só. só. A gente precisa dar valor e viver realmente da melhor maneira e deixar um legado, né? Isso é muito forte pra gente, assim. Acho que você falou a palavra-chave, é legado, porque não se trata de herança. Sim, Herança é material, é patrimônio, mas o legado, sim. ele é intangível, É. é espiritual. A gente tem muito esse pensamento, assim, principalmente com os nossos filhos, né? De ter a consciência de eu não estou cuidando de duas crianças, né? Eu estou formando um homem, eu estou formando uma mulher. E quem eu quero que eles sejam, sabe? Que cidadão eu estou deixando para esse mundo, né? Então eu tenho muito essa consciência de formar, de fato, um homem de caráter, uma mulher sábia,
Uhum. né? Pessoas que tenham valores, princípios fortes, que não se deixem levar pelo mundo e pelas coisas que vão acontecer, né? Mas que tenham realmente uma base sólida, né? Então, isso é uma coisa que faz a gente ter muita convicção e faz também com que a gente se policie, né? Sim. Porque se a gente tem essa consciência de que a gente é exemplo o tempo todo, né? Até quando a gente não quer, né? Então, quando eu estou irritada, eu não quero que meu filho veja eu irritada, mas eu estou irritada e ele está vendo. E como eu me comporto irritada, né? Porque a gente também se irrita. Então, como eu sempre falo para ele, filho, o sentimento todo mundo sente, mas como a gente vai reagir a ele que importa, né? Então, a gente tem que ter essa consciência e ir ensinando isso para a criança, né? Que ela vai sentir ciúme, vai ficar frustrado, vai ficar irritado, mas como reagir a tudo isso, né? Quando você falou do sentimento, eu lembrei, né, daquele princípio, irai-vos, Mas não pequeis, isso. né? Então, tem muito a ver sobre como eu me Sim. sinto acerca da situação, E como mas reajo, né? e eu entender, mas a reação está diretamente ligada com a minha identidade, né? Sim, Quem eu sou, verdade, com certeza. em que papel eu estou naquele Sim, momento. Eu vejo isso que você acabou de falar, você entender, né? Que, ok, às vezes você está irritada com uma situação, ou de um relacionamento com alguma pessoa, sim, ou com alguma situação da empresa, mas quando o seu filho, sua filha, ali você está na posição de mãe, né? E sim. de exemplo. Então, essa sabedoria de que a gente tem que trocar o boné, né? É, e ter essa clareza, né? Que eles vão olhar para a gente o tempo inteiro. Não só nos momentos que a gente está ali sentado e dando um ensinamento, faz assim, faz assim. Não, eles vão olhar o tempo todo, né? Então, os filhos estão olhando para os pais, quando os pais falam, fala que eu não tô. Os filhos estão vendo tudo isso. Quando a mulher, sei lá, chega em casa com as compras, as sacolas escondidas do marido, os filhos estão vendo tudo isso. Então a gente tem que ter essa clareza, né? Porque às vezes a gente pensa, não, mas eu ensino ele a não mentir. Será que ensina? Porque se você mente, ele está aprendendo a mentir. Eles não aprendem com aquilo que a gente fala, eles aprendem com o que a gente é, o nosso exemplo o tempo todo. E isso que você falou, né, da sacola, né? Olha, no caso da mentalidade empreendedora, ela já é a CFO, então é muito interessante isso, porque muitos casais não têm uma clareza sobre como se posicionar em relação ao dinheiro Sim, e também em relação à comunicação. é verdade. Então, eu queria saber de você como é que vocês equilibraram isso. O que eu vejo, assim, é que a gente não aprende educação financeira na escola e a gente acaba não aprendendo, a maioria não aprendeu em casa também. Uhum. Isso é muito comum no Brasil, tanto que é um país com muita gente endividada, muito problema financeiro. E a gente também veio de famílias assim, né? Com problemas financeiros, com falta de organização financeira. E aí, a gente, quando casou, a gente sabia o que a gente não queria. Então, a gente não queria se endividar, a gente não queria ter problema financeiro, a gente sabia isso. Mas a gente não sabia ao certo o que fazer. E uma das coisas que a gente fez no início é que a gente não parcelava nada. A gente morria de medo, assim, de parcelar, a gente era tipo, não, pelo amor de Deus. Então, o que a gente fazia era, a gente juntava e comprava o que a gente queria, juntava e comprava. A gente foi fazendo assim. E aí, com o tempo, a gente foi pegando habilidade e entendendo que às vezes o parcelamento coopera, né? Porque o dinheiro na nossa mão ele multiplica, então é melhor que eu não gaste ele agora e vá, né, pagando depois. Então, a gente começou a aprender tudo isso no decorrer, né, no caminho. E a gente foi dialogando, né? Porque o diálogo entre o casal é primordial. Então a gente tem que estar sempre conversando e não é uma conversa definitiva, é uma conversa diária, né? O tempo Aham. inteiro a gente tem que estar realmente conversando.
entendendo se faz sentido naquele momento, se não faz. Ah, amor, eu pensei em comprar tal coisa, faz sentido? Vamos avaliar. Não, vamos segurar um pouco mais. Então, eu acho que é muito isso, assim, o diálogo é fundamental, assim, num casamento, para que a gente consiga equilibrar tudo isso e ir aprendendo junto, né? Porque a gente não teve essa base de educação financeira que, infelizmente, as crianças hoje em dia continuam não tendo. Então, a gente quer, de uma certa forma, poder fazer isso pelos nossos filhos, né? Ensinando aos pouquinhos. E é muito interessante porque eu lembro, né, de quando o Pedro teve a oportunidade de ter uma mentoria com o Flávio Augusto da Silva, né, e como ele foi impactado, né, Sim, muito. por não só a parte do empreendedor e a sabedoria, mas também o Flávio como pessoa e a Sim, postura dele com a família. sim. É, o Flávio sempre foi referência para a gente nesse sentido também, né? Não só como Uhum. empreendedor, mas realmente como pai, né? Como marido. E como ele, a gente tem outros exemplos, né, que também são mentores para nós e que a gente vai aprendendo realmente olhando, né? No dia a dia, pô, olha que legal como ele respondeu a esposa, olha essa atitude aqui. E é muito bom, né? Toda essa troca, assim, a gente vai crescendo, né? Tendo essa consciência de que a gente não é dono da verdade e que a É gente isso. pode aprender um com os outros, né? E a gente entender, às vezes, a diferença de temperamentos, né? Sim, Por isso é importante entender quem eu sou, né? Meu perfil comportamental, sim. como eu reajo. E, e eu lembro de duas referências que a gente poderia deixar, né? São dois livros. Um é Os Homens São de Marte, as Mulheres São de Vênus. E o outro, As Cinco Linguagens do Amor, do Sim, Gary Chapman, né? que é incrível, né, esse livro, que a gente aprende não apenas como a gente se sente amado, mas Uhum. começa a aprender como demonstrar para a pessoa que está do nosso lado que a gente a ama, né? Então faz muita diferença. E, inclusive tem um também desses agora para criança, para a gente aprender a linguagem do amor dos filhos, porque às vezes a gente acha que está demonstrando amor de uma forma, mas a criança não está se sentindo amada daquela forma, né? Recentemente eu entrevistei uma outra pessoa do marketing digital, um grande empreendedor, e ele falou isso. Ele falou: Wesley, eu comprava um monte de coisa para minha esposa. Chegava com bolsa nova, um monte de sacola, até que eu entendi que essa não era. A linguagem de amor O que dela, ela né? queria era tempo de qualidade Sim. comigo. Provavelmente era a linguagem de amor dele, né? Que a gente tem a tendência a fazer pelo outro aquilo que a gente sente, né? Então, assim, se eu me sinto amado ganhando muito presente, eu vou presentear o outro para demonstrar que eu amo. Mas não, né? Porque as nossas linguagens são diferentes. Então, a gente tem que aprender a linguagem do outro para que a gente consiga comunicar que a gente ama. E entender, né? Algumas pessoas, elas se sentem amadas quando você serve. Sim, Outras se sentem amadas quando você toca, né? Então, tempo de qualidade, de qualidade, você conhecer e você também conhecer sim. a outra pessoa. E eu tenho visto também que vocês têm impactado outros líderes Uhum. e têm visto outras dores. Fora essa questão do tempo e da finança, qual outro ensinamento que você poderia deixar aqui para a nossa tribo? Bom, eu acredito que seja essa questão desse diálogo e essa troca entre o casal, porque é muito comum, a gente ouve muito, porque geralmente a gente tem o cliente ou é o marido ou é a esposa, né? Aham. E a gente ouve muito essa coisa assim, minha esposa não me entende, ele não me acompanha, não me incentiva, e a gente vê que falta isso, esse alinhamento de expectativa, alinhamento de metas, sonhos, objetivos de vida. E aí a falta disso acaba realmente sendo dessa forma, né? Como eu vou incentivar uma coisa que eu não estou enxergando? Então, eu vou simplesmente reclamar, simplesmente cobrar. Então, eu acredito que esse ponto é muito importante também.
Uau, você tocou nesse ponto e isso daí me fez pensar, né? O quão importante é a gente pensar na posição de cada um na família, né? Sim, Então, o homem foi criado da terra pelas mãos de Deus, mas a mulher foi criada do homem, né? uhum, E eu ouvi recentemente uma coisa que fez muito sentido, que se você reclama da tua esposa, ela saiu de você. Você gerou ela. uhum. E, e a recíproca também é verdadeira, Sim, né? Se você reclama do seu esposo, ela só é o reflexo do que saiu de você. sim, A nossa boca tem o poder de gerar vida ou morte, né? sim. E a gente sempre precisa observar o que é meu, Minha responsabilidade é, né? E o que o outro tem que eu admiro, que sim, eu aprecio. Senão a tendência natural é essa, né? Da gente comparar e esperar que a pessoa é. tenha a mesma E aí fica reação. só nas cobranças, né? E é importante a gente ter esse olhar mesmo, de ver as características, as qualidades. Por exemplo, Pedro tem a função dele, eu sou sócia diretora da empresa, Aham. mas ele é muito mais ativo que eu no dia a dia da empresa ali. Uhum. Porque eu tô em outra demanda, eu que cuido das crianças, então entender que não existe o mais importante, né? Mas que todos os papéis são importantes para que a gente chegue Sim. no objetivo comum, né? E essa coisa que você falou, né? Que cada pessoa vem com uma história. Sim, Até que ponto isso eu só estou copiando um comportamento que eu vi sim. ou é uma escolha consciente, né? Eu sempre falava isso. O fato de ser filha de pais separados não pode determinar quem eu vou ser. Eu não posso usar isso e me tornar vítima. Sou filha, sofri muito. Não, eu vivi tudo isso, vivi, é real. Aham. Mas eu escolhi ser uma protagonista da minha história, fazer diferente, construir uma família que meus filhos olhem, tenham orgulho e se sintam seguros, né? Num ambiente seguro. Então, tem essa coisa de realmente a gente escolher, né? É uma escolha que a gente faz. A gente não pode se tornar vítima daquilo que a gente recebeu, mas realmente decidir: beleza, essa é a minha realidade, eu recebi tudo isso, mas quem eu vou ser? Quem eu vou determinar quem vai ser daqui para frente? E escolher também valorizar e respeitar o outro, Sim, porque às vezes as pessoas só replicam as ofensas, né? é verdade. Você sofre uma pancada na rua Aí ou você do teu revê. cliente e você é grosso, É, eu penso muito essa questão mesmo do, como eu falei, do diálogo, da gente estar o tempo inteiro conversando, se alinhando ali, né? Porque vão surgir, né? Tem hora que eu olho para Pedro e falo: ei, calma, porque você está me respondendo dessa forma, sabe? Então é esse diálogo o tempo todo, né? Entendendo o outro. Uma coisa muito ruim também que eu acho é o casal que não conversa. Então, aquela situação assim, aconteceu um problema, aí já viu aquela pessoa que fica bicuda? sim, Aí fica bicuda ali 3, às vezes uma semana, e depois volta a falar normalmente, como se nada tivesse acontecido, pois é. sem resolver, né? Então a gente precisa ter essa maturidade de sentar e falar: olha, a forma como você falou aquela hora não foi legal, eu não gostei, eu fiquei chateado, né? Então, assim, buscar realmente ir solucionando esses conflitos. Porque quando a gente vê que um casal se separou, nunca é assim, né? Se separou por isso. Não, se separou por isso, 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 isso. É uma junção de tanta coisa Exato. acumulada que não foi sendo resolvida no decorrer que elas foram acontecendo. E aí chega uma hora que a pessoa explode, ela não aguenta mais, né? Então é importante a gente ter essa maturidade de ir resolvendo as nossas diferenças no dia a dia, tanto com o marido e com a esposa, quanto com os filhos, porque a gente erra também. Então, tem momentos que eu falo: Noah, perdoa a mamãe falou alto, a mamãe gritou, não é legal, a mamãe errou de falar com você dessa forma, né? Então, a gente tem que ter essa consciência que a gente também erra com eles, né? É importante a gente ser firme, corrigir, disciplinar, mas sem se alterar, não é isso, né? Então, quando a gente faz isso, é importante também que a gente se arrependa, porque isso é uma forma também da gente ensinar para eles. É um mistério, né? Primeiro o casamento, quando dois se tornam um, Sim, isso demora até é, você entender, ajustar, né? E a outra coisa é quando nasce o filho, né? sim, é E, outro desafio.
porque mudam os papéis Sim. e o amor é completamente diferente. E a gente viveu agora essa mudança para o segundo filho, né? E vocês passaram por um momento super delicado, né? Sim, foi muito desafiador. A bebezinha ficou 21 dias internada, a Chloe. E a gente não sabia, a gente descobriu na hora do parto. Ela estava com 2 voltas do cordão no pescoço e estava bem apertada, Uau. mas não foi visto nos exames. Então, assim, a gente não foi ter aquele parto sabendo que tinha um risco, nada. A gente foi, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. E aí são várias quebras ali de expectativas, de sonhos, de tudo, né? E aí a gente teve que saber lidar com tudo aquilo. Dar a atenção que ela precisava, se ajudar, né, um ao outro, e também dar atenção ao Noah, porque ele tinha 3 anos, ele não entendia, Entendi. né? Ele só ficava. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, sem a neném, ele falou: Mamãe, cadê a Chloe? E ele ficava repetindo isso e eu não conseguia responder, porque eu só conseguia chorar. E ele, mamãe, cadê a Chloe? Cadê a Chloe? E aí você vive um novo momento de vida, né? Uhum. Que aí você tem que aprender a ser mãe de dois, aprender, tipo assim, você tá sofrendo com um, mas o outro tem 3 anos, ele não entende, você tem que saber como passar isso. Então eu vejo que a gente está sempre em constante aprendizado, né? E constante ajuste mesmo, e a gente tem que ir realmente um ajudando o outro, entendendo que a gente está aqui realmente para aprender um com o outro e cooperar. E é isso. Você falando dessa situação, eu lembrei, né? Também daquele outro versículo que fala: No mundo tereis aflições, Sim, mas tem de tem bom bom. ânimo. Esse é o difícil, né? É, Você no meio, realmente, de um sim, momento de muita dor. isso aí. A vontade era ficar jogada e só chorar. Mas eu tinha que comer, porque eu tinha que produzir leite para ela, e eu tinha que dar atenção, eu tinha que brincar com ele. Então, assim, é um desafio muito grande, né? E aí é onde a gente vai amadurecendo, né? Essas coisas vêm na nossa vida e a gente amadurece muito, né? A gente cresce muito, a gente muda coisas que a gente dava valor antes, né? Eu até falei isso na palestra. Aham. Falei, cara, como eu chorar. Eu sempre fui muito chorona. Falei, gente, eu chorava porque o móvel atrasou. Ai, meu Deus, o enxoval dela não chegou. Aí eu chorava. E aí, ali no meio daquele turbilhão, eu falei, gente, eu me senti uma idiota, sabe? Assim, eu falei, Aham. cara, eu já chorei por tanta coisa inútil, sim, ridícula, tão pequena, né? Diante das gravidades, realmente. E eu falei, não, realmente a gente amadurece muito com tudo isso, né? Então, o saldo é que você é menos chorona hoje? Sou, gente, eu parei de chorar um pouco. Eu sempre reflito, assim, quando eu começo a querer chorar, me desesperar, eu falo, epa, meus filhos estão bem, estão com saúde, isso aí a gente resolve. Então, eu vou policiando mais a mente, né, as emoções, para poder seguir dando conta dos desafios, né? É. Esse equilíbrio entre o emocional e o racional, Sim, ele é chave, né? é, Porque é super complicado quando você tem realmente um perfil mais sensível, sim, né? O Pedro falou na palestra dele também sobre isso, né? A importância do domínio sim, emocional. Dominar suas emoções. Não adianta construir um negócio baseado nos seus sentimentos e achismos. Eu acho que você tem que seguir princípio. Eu acho que você tem que seguir processo. Eu acho que você tem que seguir orientação, conselho de quem já andou o caminho que você quer andar. Isso para o empreendedor faz todo faz. sentido, né? Faz porque a gente está o tempo inteiro sob pressão, né? Então, se a gente não sabe lidar com as nossas emoções, elas vão jogar a gente para baixo, assim. Tem muita gente que perde várias coisas só porque não soube lidar com a emoção, mesmo. Porque, sei lá, acontece uma situação, o cara, ai, desisto. Porque ela tá tão sob pressão, ela não tá sabendo lidar com aquilo ali, que ela joga tudo pro alto, né? Então, a gente amadurecer emocionalmente ajuda muito a gente a empreender e ir galgando novos desafios, né? Essa é a importância também de você delegar, né? Sim, total. E é um desafio, principalmente para uma pessoa que nem eu, assim, bem organizadinha.
Contadora. Contadora, que tem o jeitinho ali de fazer tudo, né? Que a gente tem a tendência de achar que o nosso jeito é melhor, né? Então, é um desafio delegar. Mas é muito importante, porque se você não delega, você não dá conta. Você vai explodir e você se torna o seu gargalo, né? Porque tem um momento que você não vai conseguir abraçar tudo e dar conta de tudo. Eu lembro que no início da empresa, eu tinha um papel bem ativo lá, tipo, ia para a empresa todo dia, saía super tarde com o Pedro e tal. Quando eu engravidei do Noah, eu já comecei a ter que delegar funções e ir diminuindo esse ritmo ali na empresa e comecei a fazer mais de casa. Aí, quando me tornei mãe dele, novos, né? E aí, agora, com a bebê também, eu tive que delegar ainda mais. E aí, tem coisa que ele fala para mim. A gente vindo para São Paulo no carro, ele falou: amor, você precisa tirar isso da sua mão. Eu falei: ai, não, isso eu não consigo ainda. Ele falou: mas você tem que delegar, porque senão tem uma hora que você não vai dar conta, né? E o ruim é que quando a gente não dá conta, a gente acaba fazendo mal feito, É verdade. né? Então, alguma coisa você vai deixar a desejar, porque a gente não dá conta de tudo, né? É aquilo, né? A gente nunca vai ser perfeito. Sim, verdade. Então não dá para esperar do outro É, isso aí. essa perfeição, né? Mas é difícil. É um desafio. E sabe o que é interessante? Que às vezes a gente acha que o nosso jeito é o melhor. Aham. E aí, às vezes, o outro vai fazer de um outro jeito, que você vê que o resultado foi muito melhor que o jeito que você fazia, né? Então, por isso que eu sempre falo que a gente está sempre aprendendo, né? Porque a gente aprende muito um com o outro nesse sentido. É, e os processos, quando eles existem, eles são revisados, né? Sim, você vai aprimorando, aperfeiçoando. Eu lembro de duas referências que vieram, né? Uma é a cultura Kaizen, a Uhum. melhoria contínua, e o outro é a excelência Disney, né? Sim, que eu amo. Eu achei bárbaro. Eu também tive a oportunidade de entrevistar o Dan Cockrell, e ele falou sobre isso, né? Ele é ex-vice-presidente do Magic Kingdom. Uhum. E quando eles delegam, aquele funcionário tem a autoridade de decidir junto ao cliente. Incrível. E é impressionante, porque às vezes o cliente, não, eu quero falar com o gerente, Sim, não precisa, é. e o gerente às vezes vem. Aham. Aí ele pergunta, mas o que que ele falou para você? Ah, falou isso, isso. Então, é a palavra dele Sim. que vale. E é interessante que depois eles fazem um relatório. Aí sim, olha, aconteceu tal situação, eu decidi lidar assim por causa disso, e se fizer sentido, aí aquilo vai para o manual, vira Uhum. processo, né? Legal. Então, é muito interessante. E entender o propósito da empresa, porque nós existimos, né? Sim, E ali, imagina, o cara às vezes economizou um ano para estar com a família lá. sim. E por causa de uma situação, Acaba que são viagens de sonho, né? Assim, todo um objetivo, aquela coisa sonhada, planejada. E às vezes um detalhezinho faz aquela experiência não ser a melhor possível, né? e o quanto a gente tem a pensar, né, o atendimento É, aqui no Brasil e em tantos outros países, né? A gente não é o único que tem sim, uma dificuldade, mas em especial eu diria que aqui a gente tem uma proporção continental, né? E as pessoas têm tantas diferenças. Você sim. vai no Nordeste é de um jeito, não vai no Sul é de outro, lá no Rio é de outro. É. No Rio eu costumo dizer que é uma loucura, né? Parece que a pessoa está te fazendo um favor. É um desespero. É muito É complicado. diferente. E você vai em Minas, já é de outro jeito. Então, esse olhar de que nós estamos aqui com um propósito maior do que só satisfazer os nossos desejos, acho que faz toda a diferença para o empreendedor e o empresário, né? Sim. E para a gente terminar, eu gostaria de saber, né? A gente falou de tantos assuntos e isso me faz lembrar cultura empresarial. Uhum. Como que você descreveria, né, os pilares da cultura da mentalidade empreendedora?
Então, a gente gosta muito de ter uma cultura bem familiar nesse sentido, né? Então, a gente é bem livre, a gente trabalha muito essa questão da autonomia deles também, de realmente entender que a gente confia neles e tudo mais. E a gente tem um hábito, assim, a galera lá é muito à vontade, então trabalha de bermuda, de Cada chinelo, um do seu jeito. isso aí, a gente não gosta de ter Dress code, sem dress code. tem regra disso, não. A gente acredita muito na questão de entregar aquilo que realmente é o papel dele. Então, a gente não está muito preocupado com o horário, com nada disso, contando que ele cumpra o papel dele da melhor maneira possível. A gente sempre fala, né, da importância de fazer o melhor com aquilo que a gente tem na mão. Uhum. Então, não adianta, às vezes, ficar, mas a gente podia ter a câmera X, Y, Z. Não, vamos fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Vamos buscar dar o nosso melhor sempre e com muito respeito, né, um com o outro e tendo essa consciência, assim, que a gente está junto, construindo algo junto e vamos colher juntos também, né? Isso daí me lembra, né? O Pedro fala, você tem que ser um fazedor, né? Isso aí. Não adianta vir com a Não ideia. adianta. Vamos executar, né, e fazer o melhor com o que a gente tem na mão, porque realmente faz a diferença isso, né? A gente dar o nosso melhor sempre. Não adianta eu exigir de você, sei lá, o que o Alê faz, né? Uhum. E que é importante que ele dê o melhor dele no que ele está fazendo e que você dê o seu melhor no que você está fazendo. E aí, juntos, a gente vai conseguir cumprir um objetivo, né? E o que você falou faz todo sentido. É entender também no que eu sou melhor, Sim, exatamente. né? Respeitar, né? E aí servir a todos com aquilo que Isso. você faz de melhor. E foi bárbaro, Flávia. Muito Obrigada. obrigado, né? Por mim, a gente continuava outras Sim, 2 horas, mas a ideia aqui era só trazer essa reflexão mesmo, né? legal. A importância da gente lembrar da família, Sim, da gente delegar, da gente pensar, né, que tempo é vida sim, e a gente não sabe quando o nosso tempo acaba, é verdade. Tem que né? viver o hoje, né? Dar sempre o nosso melhor a cada dia, focados e entendendo que a gente está construindo algo e deixando um legado. E você falou uma coisa muito importante, que eu queria terminar com esse pensamento, que nós vamos errar em atitudes, Sim, sempre. podemos estar até certos, mas às vezes a maneira como a gente falou, a maneira como a gente agiu e pedir perdão faz toda a diferença. Total. É muito importante a gente ter essa humildade, de saber que errou, reconhecer e realmente resolver os nossos conflitos. E não deixar passar, deixa passar e depois eu tô de boa de novo, né? Não, é importante a gente ir até o outro, se arrepender, reconhecer, para que a gente viva sem coisas pendentes, né? É isso, né? A gente acabou de falar sobre uma série de coisas, mas o principal é que a gente sempre pode crescer, sempre vai ter o que aprender com outras pessoas, sempre vai ter o que ensinar para outras pessoas. E o maior prazer quando você empreende com essa consciência é que você está gerando algo que é além de você. Verdade, E as pessoas estão de olho em você e vão copiar você. verdade. Muito obrigado. Obrigada eu, foi muito bom estar aqui contribuindo e aprendendo também. Até mais. Tchau, tchau.